Só Tu és santo, Senhor, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Pai, estamos aqui de ouvidos abertos, Senhor, de mente, de coração aberto, porque queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser grandemente ensinadas por Ti. Ministra-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que venha o Teu reino sobre as nossas vidas, que seja feita a Tua vontade em nome de Jesus, que possamos ser cheias de sabedoria hoje. Ajuda do alto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, você que é amada do Senhor, a menina dos olhos de Deus, protegida do Senhor, a filha do Deus Altíssimo, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal, que resplandeça sobre ti a sua glória, em nome de Jesus. Estamos aqui no devocional, cadê? Aqui, Romanos capítulo 4. Então vamos seguir aqui? Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Aqui, né, em Hebreus fala sobre os heróis da fé, fala sobre Abraão, mas aqui a gente está vendo também em Romanos capítulo 4 sobre Abraão, né, que foi creditado como justiça. Abraão foi justificado pela fé. Então a gente tem um patriarca aqui, um grande exemplo de fé para seguir, que era Abraão, né? Então vamos seguir aqui para ver o que Paulo fala. Versículo 3. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Aleluia, glória a Deus. Eu amo muito desses salmos de Davi, né? Porque está falando sobre as nossas transgressões que o Senhor levou na cruz e que pelo sangue dele nós somos justificadas, redimidas pelo sangue de Jesus. E a gente não tem mais a culpa. O diabo não pode mais ficar nos acusando dos erros do passado. Os erros do passado que já foram identificados, que já foram confessados, que já teve arrependimento, Deus já levou para o mar do esquecimento. Não adianta o inimigo ficar querendo nos lembrar o tempo todo, trazendo isso à tona para as nossas vidas, para nos trazer culpa, para nos trazer dor. Já foi. Versículo 9. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. A circuncisão não é aquela cirurgia que faz ali no prepúcio do órgão masculino, quando o bebê ali ainda tem 8 dias, né? Os judeus fazem isso até hoje, né? Circuncidam seus filhos. E Abraão, ele fez depois. Ele fez como um selo, né? Ele não fez antes. Ele primeiro ouviu a Deus, obedeceu a Deus, e depois da circuncisão veio como um selo, como um sinal. E Paulo está falando isso porque não dá para os judeus ficarem cobrando a circuncisão dos gentios, das pessoas que agora estão acreditando em Jesus. Porque ele está dizendo assim que isso não é tão importante. Para o judeu, beleza, mas para quem não é, que não fique cobrando e julgando eles por isso, porque Abraão ele já foi tendo justiça acreditado por Deus antes da circuncisão. Paulo traz muito essa questão da circuncisão porque era um grande empecilho, né, na vida dele, porque ele pregava para gentios, pregava para gregos, né, para bárbaros, seja para quem for, mas os judeus sempre viam contra ele. Inclusive ele foi preso por conta disso, né? Ele passou mais de 2 anos numa cadeia, depois
passou por naufrágio, por tantas coisas por conta disso. Então ele está deixando tudo muito bem claro e explicado para o judeu que não adianta ele ficar cobrando algo que nem ele faz. Não adianta ele ficar julgando se aquilo não tem nem valor para ele. Então é importante a circuncisão no coração, que é a que eu e você temos hoje. Amém? Vamos seguir aqui, versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. A promessa, vamos ver aqui, a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé e que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, e como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, pai de multidões. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos o chama à existência, coisas que não existem, como se existisse. Isso é a fé que a gente aprendeu, né? Que a gente chama à existência algo, a gente visualiza, a gente vê algo lá no futuro que ainda não existe. Isso é a fé, né? É você colocar, dar o primeiro passo sem nem ter ainda o chão. Então, assim, você vai dando os passos e Deus vai colocando ali o chão, né? Você vai dando os passos e Deus vai colocando o chão. Então, é você acreditar em algo que ainda não existe. Então, é fé. E Abraão é o pai da fé. E Paulo está deixando isso muito claro aqui. Versículo 18. Abraão, contra toda a esperança e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. E como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acredita justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Paulo está ali nos incentivando, né, a permanecer firme, a estar em fé como Abraão, pai Abraão, que ele teve ali uma promessa de multiplicação, de pai das nações, e ele não tinha nem filho, ele já ia fazer 100 anos de idade, não tinha, né, filho. Aos 75 anos ele recebeu essa promessa, ele só teve Isaac aos 100 anos de idade, então nem ele nem Sara fisicamente poderiam ter mais filhos, mas Deus cumpriu a promessa dele. Deus cumpre promessas, Deus é fiel comigo e com você, e ele tem promessas para sua vida que vão se cumprir sim. Então fique firme em nome de Jesus, amém?